Luiz Carlos Lickmann, uma trajetória de excelência. O cultivo do intelecto é o maior bem e a mais pura felicidade do homem. Aristóteles. Filho dos agricultores Vendolino e Zita, Luiz Carlos Lickmann é originário do município de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. Desde cedo, trilhou o caminho do estudo, formando-se no ensino fundamental e médio em um seminário, conquistando em seguida sua graduação em filosofia no Instituto de Teologia e Filosofia de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em sua jornada acadêmica, contribuiu como docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI. Conquistou seu título de mestre em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC Rio Grande do Sul, especializando-se em sociedade, cultura e política na América Latina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizando doutorado em ciências pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas, ICCP. Foi em 1987, a convite do professor Aristides Simadon, que Luiz Carlos Lickmann iniciou uma nova etapa de sua jornada acadêmica, docente da Fundação Universitária do Oeste Catarinense, FUOC, onde futuramente atuou como coordenador da pós-graduação, compôs a comissão da criação da nova universidade, UNOESC. Entre os seus papéis na instituição, o mais marcante foi o de reitor da universidade, onde contribuiu com o planejamento estratégico da universidade, expandindo-a para os campi de São Miguel do Oeste e Xanxerê. E em um dos momentos mais importantes da história da UNOESC, o professor Lickmann esteve à frente do processo de credenciamento da universidade junto ao Ministério da Educação, MEC, que já celebra 27 anos. Também destaca-se seu papel como vice-presidente e presidente da ACAF entre os anos de 1996 a 2000, assim como seus últimos anos de contribuição com a UNOESC, onde esteve à frente da Comissão Própria de Avaliação, CPA, como presidente. O meu nome é Antônio Osvaldo Conce. Na época, o professor Simadão era o reitor-geral e o professor Luiz Lickmann acabou com grande mérito, sendo escolhido reitor do campus de Chapecó. Com o professor Luiz, a gente quase toda semana ia de carro para Joaçaba para tratar de assuntos jurídicos. Então foi um trabalho bonito, acompanhando o professor Luiz Lickmann. E era uma pessoa tranquila, falava na hora certa, no lugar certo e dizia o que era certo. Era muito parcimonioso e até às vezes eu pensava de usar uma frase que é bem conhecida. O professor Luiz, quando tinha que dar um recado assim mais contundente de interesse da universidade, antes de dar o recado, ele botava um algodãozinho na cabeça do prego, para depois bater o martelo. Então, com isso, ele sempre se tornava simpático, agradável, arrancava às vezes algumas risadas pelas suas colocações, mas eu lembro que era uma pessoa muito séria, responsável. Meu nome é Bete Carlesso, trabalho na UNOESC e trabalhei também com o professor Luiz. Logo que ele chegou na universidade, e eu já estava aqui quando ele chegou. E aí me convidaram para falar sobre o professor Luiz. O que dizer de uma pessoa que tem o respeito, orgulho e admiração? A sua conduta sempre foi inspiradora e me motivou. Tenho muito orgulho por ter feito parte da sua equipe. Grandes realizações na UNOESC foram feitas por pessoas como você, que foi professor, pró-reitor, vice-reitor e reitor e também presidente da ACAF. Foi uma linda carreira, professor Luiz, com trabalho, garra e comprometimento. Parabéns pelas suas conquistas, professor Luiz. Elas são um legado para a universidade, para a região, para Santa Catarina, uma inspiração para as pessoas que conviveram contigo. Obrigada por tudo. Olá, pessoal. Eu fui convidado para falar do professor Luiz Lickmann, uma pessoa muito importante na minha carreira dentro da UNOESC, nesses 10 anos que eu estou professor
eu tive uma estreita relação com o professor Luiz. Foi meu professor do mestrado e de colegas de profissão a gente virou grandes amigos. E tive o prazer, no meu primeiro livro que escrevi, o professor Luiz escreveu o meu prefácio e outras publicações que fizemos concomitantemente. Professor Luiz, o senhor é a cara da sabedoria, a cara de uma pessoa íntegra e de um sucesso monstruoso. Valeu, mestre. Aquele abraço. Dr. Luiz Carlos Luckmann, meu pai, meus parabéns por essa homenagem merecidíssima. Muito obrigado por todos esses anos de dedicação aos seus filhos e também à comunidade. Parabenizo também ao NUESC por essa linda homenagem a alguém que se dedicou por tantos anos para o desenvolvimento da educação de Joaçaba e região. Boa tarde a todos. Hoje então, meu pai Luiz Carlos tem essa homenagem merecida depois de uma carreira tão brilhante, tão inspiradora como a sua, pai. Você serve de exemplo para a gente, não só na vida acadêmica como fora dela, né? Uma vida que foi repleta de ética, repleta de lutas, repleta de garra e, como a gente esteve conversando nesse final de semana, de muito sacerdócio. Afinal, a vida acadêmica exige da gente muito além de estar ali presente com o aluno em sala de aula. Então, só nos resta orgulho, só nos resta te estimular a viver essa nova fase. Tenho certeza que a região de Joaçaba é eternamente grata pelo que você trouxe, não só junto da UNOESC, mas todo o desenvolvimento que veio com ela, e isso tem uma mão sua, com certeza, né? Lembramos que isso iniciou ainda lá quando você saiu de Ituporanga e traçou esse caminho tão bonito que a gente conhece, de muita coragem, né, e de muita persistência. Então é só orgulho que nos resta, e agora é hora de aproveitar a aposentadoria e abrir aquela garrafinha de Heineken antes do almoço. Abraço. Hoje é com muita felicidade que venho agradecer ao meu pai por todo o carinho e dedicação à UNOESC. Foram 35 anos de muito trabalho voltados ao ensino e à pesquisa, que não só moldaram a instituição, mas também deixaram um legado. Legado este que, com muito orgulho, estou desfrutando ao cursar medicina aqui. Pai, você é uma inspiração para muitos funcionários, professores e estudantes, e principalmente uma inspiração para mim. Apesar de todo o trabalho, nunca mediu esforços para estar junto à família e participar de minha educação. Então, que essa nova fase da vida lhe traga um merecido descanso e oportunidades para explorar novos horizontes. Muito obrigada. Com o professor Luiz, a gente, nas viagens, principalmente de Chapecó, Joaçaba, Chapecó, a gente tinha, geralmente no horário da refeição em Joaçaba, era um momento que às vezes a gente até retomava os assuntos da universidade, né? Então, propriamente, os assuntos sempre giravam em torno de encontrar soluções para aqueles momentos difíceis que nós tínhamos, né? Mas numa das viagens com o professor Luiz Littmann, às vezes viajava conosco o professor Santo Rossetto. E o professor Santo Rossetto, de vez em quando, dizia assim: eu sou Rossetto, mas sou mais roxo do que Rossetto. Então a gente ria, porque o professor Santo tinha uma cultura clássica muito grande e nos entretinha com passagem da sua vida, especialmente no estudo que ele fez em Roma, né? E nos transmitia conhecimentos clássicos importantes, né? Especialmente da cultura romana, grega e assim por diante. O professor Luiz escutava e de vez em quando dava uma conversa, um sim ou não, e acrescentava algumas palavras sempre dentro do contexto. Então, outra qualidade do professor Luiz era a inteligência, mas era uma inteligência prática. Não é aquela inteligência que fica bitolada,
Ele tinha aquele conhecimento, mas ele sempre tentava levar isso para um lado prático, um lado assim que se encaixasse com a comunidade local da UNOESC, né? Diria que foi um grande amigo. A gente também tinha noções de estudos, né? Parecidos. Então a gente conseguia conversar horas e horas sobre esses conhecimentos, mas sempre com a preocupação da nossa universidade. Eu até coloquei para ele uma vez que essa questão da gente ser escolhido para ser uma autoridade é um privilégio, mas, acima de tudo, é uma grande responsabilidade. E o professor Luiz pesava muito esse lado da responsabilidade. Ele achava que não era um privilégio, mas, acima de tudo, era uma grande responsabilidade ser reitor de um campus. E que não interessava se era dia, noite, frio, calor, estrada boa, estrada ruim, ele cumpria o seu dever parcimoniosamente. Tenho uma grata lembrança, saudade de mais uma viagem com o professor Luiz. E o professor Santo não está mais com nós, mas certamente nos ouve também o nosso desejo pelo bem da nossa querida e grande UNOESC. Professor Lickman, sua contribuição com a nossa história é imensurável. Todos os professores, colaboradores, dirigentes e estudantes da Universidade do Oeste de Santa Catarina saúdam sua brilhante jornada e agradecem-no pelo importante papel que contribuiu com o desenvolvimento da educação para todo o estado catarinense. Muito obrigado!